Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma live, na nossa terça-feira de live com o André Pérsia. Hoje vamos falar, dar continuidade na realidade sobre o tema da última semana, que foi a espiral dinâmica. E vamos também entrar em outros temas, em outros assuntos, de acordo com a interação de vocês. O pessoal está chegando aqui, está entrando. Boa noite, Ana. Beijo para você. Vou esperar o André Pérsia entrar aqui. Duas Anas aqui. Ana Luz, terapeuta. E a Ana Luísa. Rosane. Tudo bem, Rosane? Seja bem-vinda também à nossa live. O pessoal vai entrando aos poucos e quero que vocês participem. Eu quero que você já aperte o coraçãozinho aí. Já coloca o coraçãozinho para ver se vocês estão gostando da live. Fátima, seja bem-vinda. Enquanto o pessoal vai entrando. Inclusive, se vocês já tiverem perguntas, já subiu um coração, isso é bom sinal. Quem tiver perguntas, vai colocando aqui, que na medida da live, aqui na medida do andamento da live, a gente vai respondendo, beleza? E esse tema engenharia mental, que é fascinante, é fantástico. Muitas pessoas já perguntaram para a gente aqui na live por que engenharia mental. O Pérez já explicou algumas vezes também. É essa engenharia mental que envolve a hipnose clínica, a PNL, linguagem hipnótica. Então é um curso, é um conteúdo fantástico que a gente vai aqui debatendo. Aline, seja bem-vinda, Aline. Boa noite. André Peça Fotos Paulo, seja bem-vindo. Coração, vamos subir nesse coração aí, hein? Quero ver muito coração hoje nessa live aqui. Quero bater recorde de coração. Fala, André, Olá, boa noite. boa noite, tudo bom? Thaís, boa noite, seja bem-vinda. Como é que tá, André? Tá me ouvindo? Som e imagem ok? Hoje é dia... Não pode travar essa live não, hein? Tá Não, me não vou ouvindo? travar não, só estou verificando se... Tô te ouvindo muito bem. Boa noite a todos, prazer estar aqui com Boa vocês noite outra a todos. vez. Mas está entrando uma galera aqui conhecida nossa aqui. João, Aline, Thaís, Muito Ana bem, prazer Luísa. estar com vocês aí de Nossa novo. audiência. Nossa audiência está crescendo aí. O coraçãozinho está crescendo. Também quem quiser compartilhar, tem um aviãozinho aí, ó. Só clicar no aviãozinho e compartilhar para um amigo que vai fazer sentido essa live. Com certeza, vamos fazer isso todos juntos aqui. É isso aí, André. Então, André, a gente estava falando semana passada sobre a espiral dinâmica, né? Nós falamos ali das partes principais ali das cores, né? E Tô até curioso, né, alguma de coisa que a saber gente pode acrescentar. se o pessoal fez o teste, o que vocês É identificaram, como é que foi. Né, como eu falei, não verdade. existe padrão bom ou padrão ruim. Fica meio que uma impressão de que seria desejável que todo mundo tivesse um padrão de segunda camada, mas assim, isso não quer dizer muita coisa, né? O segunda camada significa apenas complexidade cerebral. O fato de você pensar de forma mais complexa não te faz o ser humano necessariamente melhor. Alguns psicopatas, eles têm uma alta complexidade cerebral e podem até ser pessoas que misturam um vermelho patológico lá com uma visão até de segunda camada para saber quem manipular, quando, o que precisa vestir em tal lugar para poder manipular tais pessoas. Então, assim, o importante é como é que você está percebendo a sua configuração. Qualquer mudança, você primeiro precisa se perceber onde é que eu estou, para depois perguntar para onde que eu quero Sim. ir com isso. Traçar o GPS interno ali, né, André? Exatamente. A espiral dinâmica é muito interessante, ou seja, é por que eu sempre ensino nos cursos, principalmente em cursos de formação de programação neurolinguística e outras coisas assim, porque você precisa saber quem são as pessoas. E cursos que eu não ensino, que não estão no programa do curso, eu sempre passo aquela lista que eu passei para todos aqui para vocês, que fala um pouquinho de cada um dos memes. Isso é importante porque essas pessoas, os seus clientes, vão estar identificados com um grupo de valores que vai muito além daquelas experiências que são só da biografia, da história de vida deles. Eles, na medida em que eles respondem às condições de vida, que são as coisas que acontecem no mundo, na economia, na sociedade, dentro delas, traumas e outras coisas que acontecem, elas estruturam uma mudança que vai afetar a neurologia, a parte psicológica, uma série de outras coisas assim. E essa mudança vai fazer com que elas automaticamente, nessa nova configuração, vão se afiliar, vamos dizer assim, mesmo sem saber
há uma forma de pensar, um jeito de ser, e muitas vezes vão se afiliar consciente mesmo, voluntariamente a grupos que têm filosofias religiosas ou então sociais, enfim, grupos, gangues e outras coisas assim. E aí é interessante você saber disso, porque se você vier, por exemplo, se você é muito laranja e que é a cultura do empreendedorismo, por exemplo, e você gosta de empreender e gerar empreendedorismo, e você vier como tiver um cliente ou grupo com o qual você vai trabalhar que é muito verde, onde as pessoas não estão muito preocupadas com ícones do sucesso, nem com aquisições materiais apenas, mas eles querem a coisa humana, a sensibilidade, a troca, que é bem do verde mesmo, né? De falar a expressão dos sentimentos e tal. Então você pode vir com o melhor processo do mundo, que aquilo não vai nem arranhar o interesse e a motivação das pessoas. Maravilha. Então, o pessoal que não fez o teste, que está acompanhando a live hoje, só me pedir aqui que eu vou passar o link do teste. A pessoa já vê ali as cores que elas estão, né? E quem gostaria de comentar, acho que seria bacana, né, a gente ouvir do pessoal aí que está comentando, né, se você conhece Espiral Dinâmica, se você assistiu a última live, se te ocorre alguma questão ali importante. A gente podia fazer uma breve revisão bem rapidinho aqui, né, ou seja, a Espiral Dinâmica Vamos. surgiu, não vou entrar nos detalhes, porque já está inclusive lá no GTV, né, inclusive na live anterior, Isso. mas na verdade o Dr. Clare Graves identificou padrões nas pessoas que vão emergindo de acordo com a vida das pessoas. E você não é uma coisa ou outra coisa, isso não foi feito para rotular ninguém, isso foi feito para que a pessoa possa se conhecer, a gente possa conhecer as pessoas e lidar com aquele padrão, aqueles padrões predominantes nas pessoas. Na verdade, você tem todos esses padrões dentro de você. Está tudo dentro de você em maior ou menor grau e o teste vai mostrando isso justamente. Então, esses padrões começaram na história da humanidade, ou seja, teve uma época que a humanidade como um todo predominantemente esteve com um padrão, com outro padrão, com outro padrão, e nós, desde o momento que nós nascemos, nós também, na nossa evolução até a fase adulta, nós passamos um pouquinho por todos esses padrões, de uma maneira geral. Você tem o bege, que é o biológico, que é há 100 mil anos atrás, quando o homem era um pouco mais do que os outros primatas, não tinha nem ego, nem sociedade, nem família, nada disso. Ele andava em bandos, quase que como os outros animais também, mas já tinha algo diferente que foi essencial para a sua sobrevivência, onde o foco estava todo no eu, no nós, na sobrevivência, na reprodução. E hoje você não tem mais o bege, você tem uma reminiscência no Alzheimer, no efeito das drogas que desestruturam e decompõem a mente, toda a parte cognitiva, na senilidade. Avançado o bebezinho, quando ele nasce, ele ainda tem uma reminiscência do bege, uma maquininha biológica. Depois o pêndulo foi para o nós, que é aquela fase da humanidade de muitas crendices e superstições, né? Ou seja, temos que adorar os deuses, os espíritos, o roxo, né? Igual a sua cor que está aqui atrás, né? Onde havia muito medo, muito terror do sobrenatural, do desconhecido, e aí as pessoas começam a se juntar, formar tribos, aldeias, aí surgem as famílias, surgem os laços de sangue, os pactos, as aldeias, as tribos e tal, e ao mesmo tempo todos esses rituais hoje chamados de rituais pagãos, né, e tal, onde as pessoas até hoje fazem oferendas no solstício e para agradar os espíritos, e muitas religiões, inclusive hoje, ainda fazem isso, né? E vem desse momento aí, onde você faz um sacrifício, faz uma oferenda para agradar um espírito, um ser da natureza, e aí você tem um benefício. Também a base das superstições que nós temos, de uma maneira geral. O roxo ainda é bem presente, embora seja uma minoria, mas ele está presente aí um pouquinho em muitas pessoas. Depois o pêndulo vai para nós de novo, a fase vermelha, né, que significa Beleza, Thaís. as cruzadas, as conquistas, né, Alexandre o Grande conquistando tudo, os bárbaros, aquela coisa toda, aquela coisa sanguinária, energética, o aqui, o agora, o eu, o ego, a vontade do ego, e no nosso desenvolvimento tem a ver com a adolescência, com a pré-adolescência até o jovem adulto, que é muito cheio de energia, de sexualidade, de libido, de vamos lá, e é por isso que tem um monte de acidente de carro, você tenta fazer seguro para condutor de menos de 25 anos, você paga o dobro, porque essa vermelhidão, essa energia, né? Essa coisa toda acaba levando uma impulsividade muito grande às vezes, né? Só que depois de um tempo, né, muito vermelho torna uma pessoa muito agressiva, muito Muito agressiva. egocêntrica, muito impulsiva, e as manifestações patológicas pode ser o psicopata, o manipulador, aquele que atropela todo mundo pelo seu ego,
Ou até aquele assassino psicopata mesmo, que quer tirar do caminho e vai lá e te mata, né? Você tem um vermelhão extremo, né, muito forte também. Todos esses padrões, né, eles são necessários para o nosso desenvolvimento. A gente precisa deles. Você tem uma época que você precisa ser um pouco roxo, você precisa ser um pouco vermelho, você precisa... A agressividade, ela não é negativa. Inclusive, tem pessoas que têm ausência de vermelho, são aquelas pessoas extremamente passivas e submissas. Essas pessoas precisam um pouco mais de vermelho, né, de ego, um pouco mais de ego, no sentido de não, quem eu sou, de lutar pelos seus direitos. A competitividade mesmo pressupõe uma agressividade positiva, né, de lutar para viver, de ir adiante. Então, tudo tem uma expressão positiva ou desafiadora. Depois o pêndulo volta para o nós outra vez, você tem o azul, que foi na nossa história, a época da dominação da Igreja Católica no mundo e outras religiões, Deus, né, através de um representante, tem a palavra, a ordem, a verdade, né? Então, na verdade, os azuis costumam dizer que ele sabe qual é a verdade e a verdade vos libertará, né? Ou seja, tem uma suposta verdade e essa suposta verdade você tem que entender qual é, você não precisa nem pensar, não precisa nem ter esse trabalho, já está escrito, tem um livro lá, seja ele religioso ou militar, ou de códigos extremamente específicos, e você precisa descobrir qual é o seu lugar nesse plano maior das coisas, né? E servir a essa autoridade maior ou figura maior, né? Que pode ser religiosa, militar, enfim, né? Tem uma autoridade lá que sabe o que é melhor para você e pede que você se sacrifique agora, hoje, para você poder ganhar alguma coisa depois, em um outro momento, numa outra vida. Aí depende se é religioso, se é um ganho Uhum. social posterior, né? E o azul no nosso desenvolvimento, Cleiton, é muito importante, porque é quando a criança sai daquela vermelhidão toda, né, daquela agressividade, que é importante para o desenvolvimento, e também aprende os códigos, o que é certo e errado, os limites sociais, né? Ou seja, às vezes você tem uma criança sem limites, ela precisa saber que é errado fazer certas coisas, né? Que é certo pensar nos outros, né? Ter consideração pelos outros. É o azul aí surgindo, que também é importante, né? A gente precisa um pouco disso, numa expressão saudável. Esse pêndulo está no nós, o pêndulo vai para o eu de novo, aí surge o laranja, né, que vem com o iluminismo, desde o iluminismo, a Revolução Industrial, onde volta a ciência, o conhecimento que inova a vida, né? A própria história mesmo, deixa a alma para Deus e o corpo para a ciência. Vamos estudar o corpo para curar as pessoas, vamos fazer remédio, vamos vender isso, vamos fazer fábricas, né? Então vamos empreender, ganhar dinheiro, surge o capitalismo no mundo, e vamos ganhar dinheiro, vamos empreender, vamos ter a boa vida, vamos trabalhar, vamos produzir coisas, vamos lucrar, vamos comprar casa, viajar, e vamos usar o terno Armani, a camisa da Prada, o sapato da Prada, porque não porque você gosta, mas porque você precisa ser percebido como alguém de sucesso. Alguns milionários aí, né, como alguns até famosos, até aí bem famosos, né, a gente sabe que tem casamentos de conveniência, eles não tem nenhuma relação afetiva sexual com a mulher lá, mas eles contratam aquela Verdade. mulher bonita, fazem um acordo de casamento só para poder posar do lado deles nas situações sociais. É meu carro, minha mulher, minha vaca, minha fazenda, né? Algo mais ou menos assim, os ícones do Nossa. poder, né, do empreendedorismo, a cultura do sucesso, né, que surge, né? E tanto o azul que eu falei recentemente, quanto o laranja, eles são os dois que têm mais hoje pessoas no mundo. Acho que o laranja está um pouquinho mais, está com 50, quase 60% de pessoas no mundo são mais laranjas, e vem logo com 40 e pouco, 50, quase 50% de azuis. Então, embora já tenham surgido outros memes, hoje o mundo ainda tem uma cara muito laranja e azul, né? Ou seja, de verdades, de coisas certas que você tem que seguir e assim que tem que ser, e a cultura do empreendedorismo, do ganhar dinheiro. E tem gente que foi muito esperta que, inclusive, conseguiu juntar as duas coisas, né? Uma suposta palavra, verdade e tal, e um lugar para ganhar dinheiro também ao mesmo tempo. Nada contra, só estou falando aqui de uma análise, né, de tendências que não tem nada a ver com o meu juízo de valor ou qualquer coisa nesse sentido. Mas o pêndulo volta para o verde depois, né? Assim, no desenvolvimento da criança, o laranja, quando a criança sai daquela adolescência só explosiva e começa a se interessar por ciência, né, e conhecimento, e aí faz provas, fica inteligente, passa nas provas, né, e vai daqui a pouco entrar na faculdade, também é o laranja aí surgindo, né, porque o laranja ele lida com conhecimento, com dados, com estatística,
com conhecimentos científicos e tal. Depois o pêndulo vai para o verde na história da humanidade, vem os hippies, vem todo aquele movimento de, seja, compartilhe, todo mundo tem direito, vamos incluir todo mundo. O Liberdade. as verdades absolutas do azul e a coisa consumista extrema, né? Tiraram muitas pessoas, vamos trazer todo mundo, juntar, todo mundo vai sentar num grupo, conversar, vamos criar algo sustentável, né? Onde todo mundo do grupo vai poder falar e se expressar, que tem a ver com sensibilidade, com socialização, né? O período do pensamento mais democrático social que surge na história da humanidade, já bem recente, né? E cada vez vão surgindo mais memes em menos tempo, né? Mais padrões em menos tempo. Depois nós temos aí a segunda camada, que vem depois do verde, que é como se a espiral ela recomeçasse, porque chegou-se à conclusão, começou a surgir uns indivíduos que estavam vendo que tinha tanta gente, um batendo no outro, um brigando com o outro, quem tem a verdade, quem tem razão, quem não tem a razão, e todos brigando entre si, né? E começou a surgir pessoas que descobriram que a natureza estava morrendo, o planeta estava morrendo, estava sendo intoxicado, o ser humano corre em risco de extinção, isso é uma ameaça verdadeira, né? Então começou a surgir um grupo de pessoas que ficou atenta para isso e ao mesmo tempo atento para essa diversidade. Os outros sabiam que os outros existiam, mas cada um queria converter o outro, conquistar o outro e tentar dominar, converter, evangelizar o outro, enfim, convencer na marra, né? Dominar, enfim, né? Prevalecer sobre o outro. Aí surgem os indivíduos pensando nessa sobrevivência maior da segunda camada, que entendeu que não vai ter futuro se a gente não harmonizar essa bagunça. Temos que harmonizar essa bagunça, né? Então, vem o pensamento da diversidade, de lidar verdadeiramente com a diversidade, não da boca para fora, mas, ou seja, o conhecimento de cada tribo e como organizar tudo isso de uma maneira geral, o pensamento da diversidade, da harmonização dessa diversidade. Eu não tenho que gostar de você, não tenho que ser como você, mas eu que vejo isso que vocês não veem, eu vou ajudar a criar um espaço comum onde todos nós podemos coexistir com nossas verdades, com nossas coisas. E o amarelo, que é o primeiro, é um novo bege. O bege surgiu para o homem sobreviver. E o amarelo é o novo bege quando nós estamos num novo período de necessidade de sobrevivência. Então é o que está surgindo bem recente, ainda muito recente. Sobre o amarelo. Hoje nós estamos predominantemente, embora já tenha surgido o amarelo, turquesa, né, e o verde, né? Na verdade, o verde surgiu e meio que nem é um dos mais fracos, ele surgiu e meio que, né? Ele existe, né? Mas nós não estamos no amarelo. O amarelo surgiu, já surgiu o turquesa, daqui a pouco vai surgir o coral, mas o mundo ainda é azul e laranja. Porque esses são os meios que estão mais. Daqui a pouco, com o tempo, esses vão diminuir e outros vão ascender na história da humanidade. E dentro de nós também. Então, o amarelo é aquele que detecta a diversidade, e o turquesa é aquele que percebe que existe uma conexão, existe a diversidade, mas não adianta só eu ser o expert e entender isso, que eu sozinho não vou conseguir fazer tanto quanto eu gostaria. Então, eu vou criar uma constelação de pessoas que pensam parecido para que nós sejamos mais hábeis. Aí vem o pensamento holístico, né? Que tem muito a ver com o pensamento da física quântica, que está muito atual. Agora, o engraçado é que a segunda camada, embora seja crucial para a nossa sobrevivência, e quem sabe disso fica desesperado querendo que a gente sobreviva, porque a gente já entendeu, eu falo isso porque eu tenho alguma coisa de segunda camada forte, a gente sabe que se não tiver essa harmonia, não vai ter futuro. Então, como isso nos interessa enquanto hipnoterapeutas, né? Nós precisamos entender quais desses memes estão presentes no seu cliente. Se você tem um cliente muito azul, por exemplo, que acredita numa palavra, numa verdade, num código certo de conduta que deve ser obedecido, é assim que você precisa trabalhar com ele. Não adianta você dizer, você já sentou com a sua família para debater essa verdade? Ele não quer saber disso. Não, justamente esse era o ponto que eu ia entrar com você, sabe? Na parte de aplicação. Tanto para quem trabalha com terapias, porque né, o cliente ele vai identificar o cliente, o meme que ele está, mas entrando na engenharia mental para outras pessoas que lidam com o ser humano, com vendas, com... E a complexidade cerebral também. Exatamente, nessa questão. A complexidade cerebral também. Por exemplo, se você pega uma pessoa hoje, eu disse, vamos pensar assim, de uma maneira bem prática, né, em termos de trabalho. Eu disse para você que até segunda ordem, embora já tenha surgido... Essa pergunta aí, Fátima.
surge, embora tudo isso esteja surgindo, o mundo ainda é muito azul e muito laranja. Então, esses são valores que norteiam a humanidade de uma maneira geral. Né? O que, que eu vou ganhar, como é que eu vou empreender, quanto dinheiro eu vou ganhar, como é que eu vou sobreviver, o que, que é... Então, essas noções, assim, que são bem do azul e do laranja, são mais fortes. Né? Então, se eu tenho um cliente assim, né, mesmo que ele não seja assim, vamos supor que a pessoa é muito verde, né? Quero doar, quero grupos, eu quero integrar todo mundo. Não adianta eu integrar todo mundo num mundo que hoje alguém precisa pagar a conta. Né? Por o mundo ainda ser muito capitalista, por o mundo ainda ser, talvez seja o resto da vida, né? Não estou aqui para jogar isso no meu papel, né? É muito capitalista, então não adianta eu ter ideias verdes que eu quero todo mundo integrado, todo mundo atendido, mas não tem quem vai pagar conta disso. Não estou dizendo que não tem que Exatamente. integrar, não. Eu acho que tem que integrar. Mas a gente precisa criar meios sustentáveis, inclusive para integrar. Para Né? integrar As isso, né? pessoas, os grupos, os excluídos, etc. e tal. A gente precisa criar, porque não adianta, você não vive no mundo do Pequeno Príncipe lá na Lua. Você vive na Terra, que é um sistema ainda predominantemente capitalista e que precisa, de alguma maneira, fazer com que a coisa funcione. Então, por exemplo, pessoas que têm mais complexidade cerebral, como, por exemplo, laranja, pensamentos de segunda camada, você pode mandar ver com várias técnicas, trazer várias técnicas ao mesmo tempo, e integrar várias ao mesmo tempo, eles vão adorar isso, vão gostar. Agora, pessoas que são mais azuis predominantemente, eles vão querer saber a base do seu trabalho, né? O que, que é certo sobre hipnose, quais, de uma maneira geral, os fundamentos, né? Aceito, né, pelas pessoas, as associações aceitam, o azul quer saber muito se é certo, se tem um lugar de reconhecimento. Então, tudo isso vai fazer uma diferença muito grande. Você começa a falar uma língua que não é a dele, ou seja, eu começo a colocar valores que não tem a ver com deles, o cliente não vai se sentir atendido. Tem uma pergunta aí, né? Tem umas questões aqui. Vamos lá. Tem do Ortega e da Fátima. A Fátima mandou que ela não entendeu uma coisa. Ela falou assim, ó. Não entendi. A cor da diversidade. A cor da diversidade. Inclusão é o amarelo ou é o amarelo? Calma aí aqui. A cor da diversidade da inclusão é o amarelo e o turquesa é o lístico? É o seguinte, é uma questão de evolução na história da humanidade. A primeira vez que se pensou em inclusão foi na época em que a humanidade, surgiu na humanidade o meme verde, que veio com os hippies, com toda a questão, o que os hippies fizeram. Quer dizer, não foram os hippies, tá? O hippie foi um entre muitos, outros exemplos, a meditação transcendental, né? Vamos todo mundo para uma comunidade alternativa, vamos abandonar um pouco esses valores muito capitalistas, vamos fazer grupos, vamos nos autossustentar. Foi assim que começou a surgir isso pela primeira vez. Só que não parou aí, a coisa continuou evoluindo. Hoje em dia já se sabe que quem está na segunda camada sabe que não adianta só incluir pessoas e formar um grupinho. Esse grupinho também você tem que integrar e viver com o outro. Porque quem é verde, verde, muito verde, ele só aceita também aquele grupo, aquela sustentabilidade criada por aquele grupo, aquela comunidade alternativa. Né? Então vamos se isolar lá no meio da floresta e criar uma comunidade alternativa. Mas do lado tem uma fábrica, e aí? Como é que nós vamos lidar com isso? Aí entra uma outra forma da diversidade. A diversidade mesmo vem com o amarelo e o turquesa, porque eles entendem as diferenças e ficam pensando em como conciliar. O verde já falou em inclusão, é quando surgiu na história da humanidade. Mas o amarelo e o turquesa, eles entendem que não adianta só pensar em inclusão, você tem que criar meios verdadeiros que não sejam só da boca para fora para as pessoas poderem se harmonizar. Não adianta só cada um criar sua comunidade Entendi. alternativa verde e se enfiar no canto da floresta, porque continuam os É, mesmos problemas lá para serem resolvidos. não adianta se isolar, sendo que tem toda uma questão É. acontecendo aí externamente. Mas você pode se isolar desde que tenha alguém que vá lá e ajude o seu isolamento a E funcionar dentro passa a de uma acontecer. comunidade maior. Que está dentro do sistema, né? Querendo ou não, você vive dentro do sistema. Porque foi um processo que foi evoluindo na história da humanidade, no nosso desenvolvimento do cérebro e tal. Então, primeiro surgiu assim, mas depois surgiu de outras maneiras. E o turquesa, ele não só entende a diversidade, como ele cria grupos e conexões ao longo do mundo. Hoje em dia você vê, né, aquela menina
Greta, né, aquela sueca, né, em contato com atores de Hollywood e tal, ou seja, uma cadeia global pelo bem da diversidade e sustentabilidade. É bem turquesa isso, né, essa história, assim, quer dizer, se ela for verdadeira mesmo, né, tudo isso, né, seria um movimento bem turquesa, várias pessoas em lugares diferentes criando uma comunidade holística pelo bem da humanidade. Isso seria bem turquesa, porque já é um outro patamar para falar em diversidade, para falar em inclusão, diferente de só vamos criar um grupo para debater isso, que é como surgiu no Verde. Isso é complexo, mas... Sim, não, é interessante porque, vamos supor, não tem como você conversar com um verde com alguém que, por exemplo, que é vermelho. Um verde e um vermelho ali num diálogo. Tem como conversar, mas assim, é um conflito diferente, né? São ideias diferentes. Existe, não, dá para conversar, até porque a pessoa ela não tem só aquilo dentro dela, ela tem outras coisas também. Mas se a pessoa, por exemplo, ela é muito azul, azulão, aquele que tem aquelas verdades, isso é certo, não admito nada que não seja isso. Azul, 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 sou azul. Então essa pessoa vai ter muita dificuldade de conversar com um verdão, que acredita não, que verdade nada, tudo é relativo, depende. Vamos sentar aqui, vamos debater o que significa verdade para você. O azul quer se jogar da janela com isso. Né? E não, ele pode aprender o que tem verdades, que é o que as coisas são e tem que ser obedecido sem questionamento. Você tem que descobrir o seu lugar. O Verde diz que não tem lugar, não tem verdade, não tem nada. Quer dizer, os extremos. Então, a gente precisa achar lá o pessoal da segunda camada para... Ou a segunda camada, porque a pessoa às vezes ela não é só azul, ela é azul, mas ela tem um pouquinho de amarelo também, apesar do azul, e ela consegue realmente entender a diversidade, embora o azul seja mais forte, e ela mesmo consegue, às vezes, iniciar um diálogo, uma relativização dessas verdades. No caso de um azul, por exemplo, que vai fazer um processo, vamos supor uma pessoa que tem uma clínica holística, uma terapia holística, que tem umas imagens de Buda e tal, uma pessoa tipicamente azul, você acha que ela conseguiria ir naquele ambiente? Ela escolheria aquele tipo de terapia? Ou teria esse conflito? Azulão, eu não sei, vai depender muito da pessoa. Eu diria que até é melhor que não. Eu lembro que quando nós fomos orientados a não ter nada muito tendencioso para nenhum tipo de pensamento filosófico, religioso ou político, ou alguma coisa assim, né? Porque senão você começa a desagradar pessoas. Não é que você não tenha. Eu acho que você tem o direito de ser cidadão, de se expressar, de ser como você é. Mas na hora que você está lidando com pessoas e supostamente você quer atender pessoas diferentes, se você começa a ter, por exemplo, imagens muito cristãs, né? Quem não é muito cristão pode ficar ofendido, ou vice-versa. Se você tem um monte como eu tenho um monte de bonequinho voodoo que eu trouxe lá de Nova Orleans, não que eu pratique voodoo, ou faça magia. Brincadeira, tá, gente? Não necessariamente. Mas eu achei tão bonitinho, eu fui a Nova Orleans, né? Eles têm aqueles bonequinhos voodoos, eu trouxe como coisa decorativa, eu gosto de coisas exóticas. Tem aqui, justamente por eu ter uma segunda camada muito grande, a minha mesa ali, eu já fiz umas lives dali, eu tenho Buda, eu tenho elefante, eu tenho bonequinho voodoo, eu tenho alguma coisa cristã. Porque eu acho lindo. Pra mim aí. Pois é, eu acho bacana, né? Tem que tirar os papeizinhos primeiro que estão grudados. Então, assim, é muito interessante. Eu gosto de ter todas essas coisas, né? Enfim, mas se você às vezes tem, quando a pessoa ela tem um pensamento muito fundamentalista, ela pode realmente se ofender com isso, ter dificuldade com isso. Eu já tive, por exemplo, em alguns lugares que eu dei curso de PNL, por exemplo, no módulo de hipnose que a gente dá dentro do Practitioner PNL, a gente dá uma parte da aula de hipnose, porque faz parte. Então, eu já tive algumas pessoas que saíram da sala de aula e disseram, eu preciso sair porque nós somos orientados lá no lugar que nós vamos, né, que isso não deve ser evitado. Mas eu volto no próximo módulo, que pena. Eu falei, mas olha, hipnose nem existe. Quem disse que hipnose aconteceu aqui? Por quê? Porque o azul justamente tem aquele pensamento. Então, isso é muito interessante, porque eu acho que... Por que a gente está falando pela segunda vez de espiral dinâmica? Olha sua pergunta, Marcos. Porque isso vai te facilitar muito a vida, né, na hora de adaptar esses instrumentos.
né? Se você estiver disposto a ter um olhar de segunda camada, você vai conseguir detectar um cliente mais verde. Ele vai aí com um cliente mais verde, que ele gosta de grupo, de emoção, de expressar, ele quer expressar o sentimento dele, ele gosta de se doar. Então você vai detectar essa verdez dele aí, você vai trabalhar isso. Ele vai querer se expressar, fala muito das emoções, dos sentimentos dele. Se você Até o tiver um Marcos, azul, ele não vai querer isso. até o Marcos fez uma pergunta aqui, eu acho que ele falou assim, se acontece de alguém com características de um meme migrar para outro. Travou? Conseguiu ler minha pergunta aí? Sim. O que pode acontecer, né? Isso é muito Por importante. exemplo, Até um nós que azul com o tempo se tornar verde ou amarelo. sim, isso vai acontecer. Tá? É muito difícil que alguém fique com a mesma configuração. Eu recomendo que a cada 2, 3 anos você faça o teste da maneira mais desapegada possível. Ou se observe mesmo. Hoje em dia eu já nem faço mais teste, eu fico observando as mudanças. Né? Por quê? Porque você vai continuar sujeito às condições de vida, que são fatores políticos, econômicos, sociais, fatores internos, perdas, traumas, uma série de outras coisas. Isso vai nos mudando por dentro. Então, tem dois tipos de mudança, isso nos interessa muito quanto terapeutas e hipnoterapeutas. Você tem a mudança vertical, que é quando a pessoa ela não tem uma demanda de reestruturar esses memes centrais. Né? Por exemplo, vamos supor que a pessoa ela é muito azul. E você sabe que existe até uma combinação. A gente fala que azul não combina com verde, mas às vezes tem políticos assim que tem azul e verde muito bom, assim, ou seja, tem algumas verdades absolutas e ao mesmo tempo tem uma facilidade de integrar socialmente as pessoas. Né? Então vamos supor que a pessoa ela tem um azul assim muito forte, predominante, seguido talvez de um laranja, né, e tal, de empreendedorismo e coisa e tal. Então pode ser que a pessoa passe por questões na vida dela e ela não deseja ou não tem uma demanda dentro dela de fazer uma modificação desse meme predominante. Ela não deseja abrir mão de acreditar nas verdades maiores, absolutas, azuis, nem de lucrar da forma que ela puder, porque o laranja também é muito forte. E viver uma cultura de empreendedorismo, quem sabe até fazer as duas coisas, né? Ter suas verdades e tal, inclusive lucrar com elas, né? Ela talvez não tenha uma demanda de sair disso aí, mas ela vai querer ajeitar algumas coisas na vida dela que estão acontecendo. Outras pessoas, elas passam por uma mudança que mexe muito mais nas estruturas. E aí sim, a pessoa ela pode mudar, de repente se dá conta que ela está muito presa a verdades e que talvez ela precise se humanizar mais e pensar em quem é diferente. De repente surge uma segunda camada aí, um amarelo, um turquesa, aí também. Não que o azul não vai embora, porque a gente tem tudo dentro da gente. Aí sim você nota que esses valores, eles mudam muito. Porque quando a pessoa permanece no mesmo meme, os valores que mantêm aquilo funcionando, ou seja, aquilo que é importante, aquilo que é considerado verdade, aquilo ali se mantém. Você vê que ela está falando de mudança na vida, de comportamento, mas não está mexendo em valor e crença tanto. Às vezes ajeita um pouquinho a regra de como o valor vai funcionar e tal. Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto, né? Uma família muito fundamentalista religiosa que descobre que o filho é homossexual. Né? Então ele resolveu que ele não vai execrar o filho, vai tentar conviver, mas continua acreditando que seria melhor se ele não fosse. Né? Então, é um exemplo, né, de, por exemplo, vamos fazer uma terapia para ajudar essa família a se integrar, mas essa pessoa não está abrindo mão dos valores, ela não quer abrir. E não é nosso papel dizer, abra mão dos seus valores, porque isso é uma demanda da pessoa, Da né? pessoa, exatamente. Da própria pessoa. Agora, se a pessoa diz, não, peraí, eu sempre acreditei isso, mas agora eu estou aberto a olhar as coisas de uma outra forma, eu não sei se eu quero continuar seguindo isso desse jeito, se eu quero necessariamente me guiar só por essas verdades, esses princípios. Aí, se a demanda da pessoa for essa, você pode acompanhá-la e ajudar que ela faça essa transição, que a gente não sabe para qual vai ser. Né? É espontâneo, não é você que vai dizer, que tal você agora ser amarelo? Não é assim que funciona. Você tem que deixar emergir e você vai acompanhar. Eu, André, gosto na hipnoterapia, lá naquela lista da espiral dinâmica que a gente já compartilhou aqui no mini curso que a gente tem, né? Sim. Inclusive lá, eu faço umas induções onde eu estimulo a pessoa em todos os memes. Porque eu posso não ajudar a pessoa a mudar de meme, mas eu faço a pessoa pensar holisticamente em todos esses grupos. E eu acho que isso é Faz uma uma coisa boa. configuração. É,
você vai continuar tendo suas preferências, mas eu começo a despertar você, né, para o social, para verdades, o que é certo e errado para você, para, enfim, para que tipo de vida você tem, como é que você está a questão financeira, e aí já entra alguma coisa do laranja. Então você pode estimular a pessoa a ter um pensamento, eu acho que deve, né, em tudo isso, mas não é isso que vai mudar a pessoa, né? Aí Sim. isso vai ajudá-la a refletir. Mas vai ser um pontapé inicial já, né? Já vai ser algo que vai estimular ali, que é para que a pessoa comece a mudar, né? É o que faz a Esse é um pessoa grande mudar mesmo a desafio. decisão dela de mudar, né, André? Até aqueles stories que você Sim, postou hoje falando sobre decisões, de mudanças, né? exatamente. Que porque a pessoa que fica estagnada, vamos supor, a pessoa que fica só num ponto, né, só num tipo de camada, ela não consegue se abrir para outras percepções do mundo, né? De uma maneira geral, assim, eu advogo que a pessoa ela deve ser livre para ser do jeito que ela quiser, né? Eu acredito, eu, André, acredito nisso, até porque pelos memes que predominam em mim, né? Mas assim, a pessoa ela pode não querer mudar. Agora, a PNL e outras psicologias detectaram. Eu me lembro que quando teve a história lá do 11 de setembro, muitos de vocês nem eram nascidos, né? E tal, quando lá atingiram as Torres Gêmeas lá em Nova York. Eu me lembro muito bem que teve uma antropóloga dando uma entrevista na Globo News que ela falou uma coisa que a PNL já fala há algum tempo, né? Onde tem rigidez, tem patologia, né? Justamente crenças muito rígidas, né? Justamente pegando a espiral dinâmica, você tem o azul extremo, né? Que é uma distorção, né? De uma coisa fundamentalista xiita e tal, como foram os ataques, né? Uma distorção, porque nem a religião lá ela é azul, mas não prega isso. Você tem um vermelho junto com um azul muito forte, a É uma agressividade junção. junto com verdades absolutas, atacando o laranja, né? O que eram as Torres Gêmeas? Era o ícone do capitalismo ocidental, né? Então, enfim, o coração da área financeira e tal. O cara foi preciso. E ainda digo mais, quem quer que pensou isso não tinha só azul, não. Tinha um pensamento dessas coisas todas, não sei nem se estou isso ou não, né? Mas eu tinha uma visão do que estava fazendo. Não era só vou lá e vou ferrar com uma pessoa. Havia estrategicamente Tinha uma tudo. estratégia bem alinhada aí, tanto que mexeu com todo mundo, né? Ali foi uma mudança e aquilo ali fez muitas mudanças em termos culturais, não só nos Estados Unidos, mas no mundo de uma maneira geral, No mundo inteiro. né? Houve uma grande mudança de meme ali na história da humanidade, aqueles ataques ali, né? Porque nunca teve que se começar processos de segurança que nunca houve antes, né? Tudo Reestruturação mudou geral na depois do 11 de cultura. setembro. Então, isso é muito interessante, né? Para mim, mudou a minha vida. Então, hoje em dia, espiral dinâmica, eu vejo as coisas que estão acontecendo no mundo de uma maneira geral, eu vejo as coisas que estão acontecendo no Brasil atualmente. Eu pego a espiral dinâmica e digo assim: a gente, quem estuda a espiral Tudo dinâmica, está encaixado ali. se deleitando, porque está tudo claro. Né, o que está acontecendo, o que está. Saímos de quê? Fomos para quê agora, em termos das pessoas que estão aí nos cenários predominantes? Eu não vou comentar isso agora para não causar polêmica, né? Mas isso aí não é opinião do André, não. É uma avaliação de padrões. Eu não estou dizendo que é certo, que é errado, que tinha que estar, que não tinha que estar. Não, não. Aqui, meu papel não é esse. Mas é uma avaliação de padrão, né? De padrões predominantes, né? De uma visão predominante das coisas e daquilo que... Né? Hoje estamos vivendo uma época, isso é notório, onde tem pessoas que estão desafiando, né, um azul muito forte, estão desafiando conceitos que ninguém debate mais, porque É, é crendice, teoria da conspiração, né, de que a Terra é plana e uma série de outras coisas assim. Tem gente voltando aí, né? Enfim, gente, isso não é debate científico. Criacionismo, desculpa, eu fico muito feliz que você tenha a sua religião, mas do ponto de vista científico isso não existe, tá? Porque ou a gente está na consciência ou a gente não está, né? Então, assim, você pode acreditar no que você quiser, mas a ciência mostra que não é assim. Não foi assim que aconteceu com N evidências científicas. Então, tem gente pregando, joga tudo isso no lixo, põe foco só na verdade maior, na autoridade maior. É uma avaliação que nós estamos vivendo um azul muito forte, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Tem o mundo várias inteiro. manifestações aí de um fundamentalismo voltando com força total, que era uma das preocupações, inclusive, dos estudiosos aí, que o mundo regredisse aí para um azul meio selvagem aí de volta. É, a volta do azul. É.
Mas isso tudo é Maravilha, um André. processo dinâmico, né? E a mensagem é: conheça-se, porque não existe nada parado, e tudo isso não é para Tem rotular literatura sobre pessoas. isso? Tem literatura brasileira? Português? Tem. Sobre espiral dinâmica? Tem em português. Eu não me lembro do nome inteiro do livro. Só se você entrar no Google, botar Chris Cowan e Don Beck, né, que são os autores que estudaram o trabalho de Clare Graves, e botar Espiral Dinâmica, Chris Cowan e Don Beck. Você tem um livrão assim, que é um tijolaço com toda a teoria, os testes, a ciência toda por trás. Tem um livro do Laí Ribeiro, que foi publicado há uns anos atrás, sobre coaching, onde ele fala sobre espiral dinâmica de uma forma bem mais resumida, que eu também não lembro o nome desse livro, é Viver, não sei o que lá, o nome enorme, né, de um livro dele, mas você procura Laí Ribeiro, Espiral Dinâmica, Coaching. Ele tem um livro com ênfase em coaching e ele tem vários Opa, capítulos sobre espiral dinâmica, bem resumidinho também. E tem lá a minha lista, né, daí que está no nosso mini curso de espiral dinâmica, que ali resume muito bem as principais características de tudo isso com mais tempo do que o que a gente tem aqui. maravilha. Maravilha, André. Eu acho Muito que interessante, você não acha temos. interessante? Foi Pô, válido para você demais. refletir sobre tudo isso? Para mim, eu acho fabuloso. Com certeza. Deu uma outra. Clareou mais ainda da última live que a gente fez a semana passada. Eu quis Inclusive, quem não continuar assistiu por está no nosso isso. Instagram, no nosso IGTV. Mas deu uma outra visão aqui da espiral Eu quis dinâmica. É continuar um tema que justamente para a gente a gente pensar tem que sobre isso. continuar. Depois, nas próximas lives, nós vamos sempre voltar um pouco, falar um pouco da espiral dinâmica, É. porque para mim é fundamental E só saber esse tipo de conhecimento. para finalizar, eu sou um terapeuta hoje e um hipnoterapeuta muito melhor por causa da espiral dinâmica, porque eu detecto esses padrões e por detectar esses padrões eu identifico a linguagem, os valores predominantes daqueles padrões predominantes na pessoa e eu entrego um processo terapêutico e até a forma de De conduzir, como eu me acordo com aquele relaciono com o padrão. cliente. E eu tenho vários clientes satisfeitos. Eu tenho azul satisfeito, eu tenho verde satisfeito, eu tenho vermelho satisfeito, enfim. Eu tenho segunda camada satisfeito. Por quê? Tem Porque, uma paleta de cores ali para o cliente, né, André? A pasta exatamente, vermelha, fulano. exatamente. Às vezes eu uso a mesma técnica, só que com uma abordagem e com um cliente diferente, porque ele tem esses valores que orientam ele mais fortes. Então, hoje eu me tornei um terapeuta muito mais eficaz por conta do auxílio da espiral dinâmica. Show, maravilha. O pessoal perguntou no começo assim, que não fez o teste. Pode me chamar aqui no direct, no Instagram, que eu vou passar o teste aí. E a gente vai, quem não está no grupo do WhatsApp, né, André? À medida que as pessoas foram fazendo o teste, tiver alguma dúvida, manda lá, fala, ó, tive o resultado do X, como é que é? Comenta Tá com a no grupo, gente, né, lá e a gente vai né, debatendo. E no grupo lembra, do WhatsApp a gente está sempre debatendo. isso é um processo de autoconhecimento, não para rotular pessoas. É um processo para você se autoconhecer. O que quer que apareça lá não tem... Porque aqui a gente às vezes brinca, fala os estereótipos de uma cor, de outra. Todas são importantes, todas são fundamentais para o desenvolvimento. Um pouquinho de cada um. Sabe o que seria ideal? É você ter um pouco delas assim distribuídas dentro de você. Não igualmente, mas ter um pouco, porque todas têm um papel na nossa evolução, no funcionamento do cérebro, nas emoções. Você precisa da agressividade do vermelho, você precisa do empreendedorismo do laranja para o mundo de hoje, você precisa saber limites e pensar, se colocar no lugar do outro, ter um senso de moral, não no sentido do que é de rígido, mas pensar no outro, né? E o azul também é importante. Você precisa viver em grupos, o verde é importante, e precisa pensar na diversidade, a segunda camada é importante. Então, todos são importantes. Maravilha, show de bola. Deu para a gente explanar bem esse tema hoje aí. Com E certeza. vamos decorrer no assunto aí nos grupos aí, porque eu particularmente gostei muito. Eu tenho que terminar o teste, que não terminei ainda. Assim que eu terminar, eu te mando para você, André. Deu X aí. Com certeza. Fale sim, Travou vai aí? ser um prazer. Vai ser um prazer aí a gente poder comentar, com certeza. Então, valeu, André. Um Grande abraço para abraço, você abraço a aí, pessoal todos, que boa acompanhou a noite. gente aí. Boa noite, obrigado a todo mundo que acompanhou. E manda mensagem, segue no grupo do Instagram, no grupo do WhatsApp. E estamos aqui. Isso aí. Grande abraço. Até logo, boa noite. Valeu, André. Obrigado.